Médicos medievais limpavam feridas de batalha com larvas vivas. Hoje, alguns dos melhores hospitais do mundo fazem a mesma coisa. É sério? Isso mostra que no meio de tanta superstição, existia uma ciência que a gente só está redescobrindo agora. E o mais bizarro é que parte dessa farmácia perdida provavelmente está aí, na sua cozinha. Então vamos abrir o armário medieval para ver o que era veneno e o que era um remédio genial que a gente usa até hoje. Um dos remédios medievais mais importantes que você tem em casa e que hospitais usam até hoje é um que você provavelmente já usou várias vezes só no dia de hoje. Antes dele se tornar comum, o mundo era um lugar muito mais perigoso. Um corte simples no dedo, desses que a gente faz na cozinha, podia levar a uma infecção e acabar com sua vida. Surtos de diarreia não eram só um desconforto, eram sentenças de morte para vilarejos inteiros, especialmente para as crianças. E para as mulheres, dar à luz era uma das atividades mais arriscadas que existiam, muito por conta da falta de uma higiene básica. O que começou a mudar isso não foi uma grande descoberta médica, mas uma invenção de artesãos em oficinas bem simples. Eles perceberam que ao ferver gordura animal ou óleos vegetais com um tipo de cinza rica em álcalis, conseguiam criar uma barra sólida, uma barra que limpava de verdade. No começo, claro, sabão era um artigo de luxo, mas aos poucos começou a aparecer em mosteiros, onde a limpeza era parte do ritual, e em mercados urbanos, onde era usado para tratar couro e tecidos. E o mais curioso é que as pequenas rotas comerciais criadas para vender esse sabão artesanal acabaram levando junto novas ideias sobre cuidado e saúde comunitária. A prática de lavar as mãos e os utensílios, que nasceu como um cuidado doméstico e religioso, se provou tão absurdamente eficaz que a gente consegue medir o impacto dela até hoje. A Organização Mundial da Saúde estima que só o ato de lavar as mãos com sabão pode reduzir as mortes por doenças diarreicas em quase 50%. Pensa bem, quase metade. É uma tecnologia de 1000 anos salvando milhões de vidas agora. E é por isso que a primeira coisa que um cirurgião faz antes de entrar numa sala de operação é exatamente o que os monges faziam nos mosteiros: lavar as mãos meticulosamente com sabão. O gesto é o mesmo, o princípio é o mesmo. A limpeza externa era uma revolução, mas e quando o problema já estava dentro do corpo, numa ferida que não fechava? Comenta aí, você sabia que o sabão tinha um papel tão crucial na história da medicina? E a resposta para essa ferida aberta não estava na medicina tradicional, mas num lugar que quase ninguém associa à saúde, nos laboratórios dos alquimistas. Na Idade Média, o risco de infecção era constante. Pensa num barbeiro de feira, que também fazia pequenas cirurgias. A mesma lâmina que ele usava para fazer a barba de um sujeito, ele usava minutos depois para arrancar o dente de outro, sem nenhuma esterilização. Qualquer corte, por menor que fosse, era uma porta aberta para uma infecção que podia te levar em dias, sem exagero. Foi aí que a solução apareceu de um jeito totalmente inesperado. Alquimistas, na sua busca por transformar metais em ouro ou criar o elixir da vida eterna, aperfeiçoaram a técnica da destilação. Com isso, eles conseguiram criar uma versão super concentrada de álcool, que chamavam de aqua vitae, a água da vida. Eles perceberam que essa água ardente tinha um poder incrível. Ela dissolvia óleos, limpava resíduos e, quando aplicada em instrumentos, parecia purificar as coisas. Boticários e cirurgiões mais atentos começaram a usar esse líquido para limpar suas lâminas e até as bordas das feridas. O que eles não sabiam, claro, é que as técnicas que estavam desenvolvendo para destilar essa substância seriam a base para a produção industrial de solventes e remédios séculos depois. Aquele álcool 70% que a gente compra no mercado hoje é um descendente direto do espírito do vinho dos alquimistas. Aquele frasco de álcool em gel que virou nosso companheiro inseparável na pandemia de 2020 é a versão moderna de uma descoberta medieval. E para ter uma ideia do quanto a gente depende disso, só no primeiro ano da pandemia, a busca por desinfetantes de mão aumentou mais de 300% no mundo todo. O álcool era uma barreira poderosa, mas e se a infecção já tivesse vencido essa barreira e começado a se espalhar pelo corpo? Pois é, quando a infecção já estava instalada e o tecido começava a apodrecer, a solução vinha de um lugar que hoje parece simples demais: o pote de mel.
Para um camponês ou um artesão medieval, um corte fundo não era um mero inconveniente, era uma porta aberta para a morte. Sem antibióticos, a chance daquele tecido necrosar era altíssima, mas a observação popular, passada por gerações, tinha notado algo curioso. Feridas e queimaduras cobertas com uma camada de mel pareciam mais limpas, infeccionavam menos e cicatrizavam melhor. Eles não sabiam, claro, mas o resultado era visível. O que eles viam funcionar era, na verdade, uma arma bioquímica sofisticada. Primeiro, o mel tem uma concentração de açúcar acima de 80%. Isso, na prática, suga a água de dentro de qualquer bactéria que pouse ali, desidratando ela até a morte. É o mesmo princípio de conservar carne no sal. Segundo, ele é ácido, com um pH que pode ser parecido com o do vinagre, criando um ambiente péssimo para micróbios. E o mais incrível, anota isso, uma enzima no mel reage com os fluidos da própria ferida e começa a produzir uma microdose constante de peróxido de hidrogênio. É como se o curativo fabricasse a sua própria água oxigenada 24 horas por dia. Essa sabedoria sobreviveu por séculos e hoje não é só um remédio caseiro. Em hospitais de ponta, quando uma queimadura grave ou uma ferida crônica não responde aos antibióticos mais modernos, médicos usam curativos especiais, feitos com mel medicinal esterilizado. O exato mesmo princípio que salvava a perna de um agricultor no século XII está salvando pacientes de superbactérias agora. Vê que loucura! E o impacto do mel ia além da ferida. O comércio de mel e cera de abelha na Idade Média era tão gigantesco que criou rotas comerciais super eficientes por toda a Europa. Essas mesmas rotas, com a confiança e a logística já estabelecidas, foram depois usadas para distribuir outros medicamentos e até instrumentos médicos. O mel se tornou um pilar econômico e médico ao mesmo tempo. Mas ele não era a única substância valiosa, retirada da natureza, que podia tanto curar uma pessoa quanto definir o destino de uma rota comercial inteira. Comenta aí, você já tinha ouvido falar do uso do mel para curar feridas? E uma dessas substâncias que valia tanto quanto especiarias não era um tempero, mas um tecido, o linho. E o uso medicinal dele era tão comum quanto desesperado. Imagina um corte feio, uma ferida de batalha ou um machucado de um artesão. Hoje você pega uma gaze estéril, um curativo adesivo. Naquela época, a solução era um pedaço de qualquer pano que estivesse à mão. Um trapo, muitas vezes sujo, que era amarrado em cima do machucado. O que era para proteger, na verdade, virava um convite direto para a infecção. Faz sentido, né? A primeira grande virada não foi inventar algo novo, mas usar o que já existia de um jeito um pouco mais inteligente. Foi aí que monges e médicos começaram a padronizar uma prática, lavar esses panos de linho. E mais, mergulhar eles em substâncias como vinagre ou vinho, que hoje a gente sabe que tem propriedades antissépticas. De repente, o curativo deixou de ser só uma barreira física e passou a ser um tratamento ativo, mesmo que rudimentar. Essa ideia simples de padronizar a limpeza e a troca dos curativos é a semente de tudo que a gente conhece hoje. O que começou com um pedaço de linho lavado virou uma indústria global que movimenta bilhões de dólares por ano. É dinheiro suficiente para comprar todos os times da Série A do Brasileirão várias vezes. Tudo isso para produzir em massa uma versão estéril e controlada daquele mesmo pano medieval. Mas a conexão mais direta está na sua casa. Sabe quando o médico te ensina a trocar um curativo em casa de tempos em tempos para a ferida respirar e cicatrizar direito? Essa rotina, essa ideia de que o cuidado continua fora do hospital, nasceu ali, na prática medieval de trocar panos de linho com frequência para evitar o pior. Simples assim. Cobrir a ferida era o primeiro passo, claro, mas e quando a infecção já tinha se instalado e o problema estava do lado de dentro? Aí as soluções ficavam bem mais invasivas. Mas antes de chegar nesse ponto, existia uma outra linha de defesa, muito mais comum e que vinha direto da cozinha. Na Idade Média, qualquer corte era uma sentença de morte em potencial. Não pelo sangramento, mas pelo que vinha depois, a putrefação. A gente está falando da decomposição do tecido vivo, uma infecção que as pessoas viam e sentiam o cheiro. O problema era como parar esse processo. A observação foi direta. Se o vinagre impedia um pepino de estragar dentro de um pote, por que não faria o mesmo com a pele humana?
Foi aí que boticários e curandeiros começaram a usar soluções ácidas para lavar feridas e, mais importante, para limpar os próprios instrumentos. Eles não faziam ideia do que era um micróbio, claro, mas viam o resultado. Onde o vinagre era aplicado, a carne apodrecia menos. E funcionava, simples assim. Hoje, a gente sabe o porquê. O princípio ativo do vinagre é o ácido acético. E o que pesquisas modernas descobriram é no mínimo perturbador. Soluções de ácido acético diluídas a menos de 1% conseguem destruir biofilmes de bactérias que são um pesadelo em hospitais, como a Pseudomonas, em questão de minutos. Pensa bem, um protocolo clínico moderno usado para feridas crônicas que não respondem a mais nada é basicamente uma versão controlada do que um boticário medieval fazia por intuição. Isso mostra que a farmácia e a cozinha eram, muitas vezes, o mesmo lugar. A mesma substância que conservava o alimento para o inverno era usada para conservar uma vida depois de um acidente. As rotas de produção agrícola não levavam só comida, levavam também remédios acessíveis para cidades pequenas. O vinagre limpava por fora, mas a linha entre remédio e veneno sempre foi muito fina. E o que se ingeria para tentar curar por dentro, muitas vezes era o que acabava matando. Curte o vídeo se você nunca tinha pensado na conexão entre a cozinha e a farmácia na Idade Média. Se o que entrava no corpo era um risco, o que se usava por fora precisava ser no mínimo seguro. E para quem vivia no litoral, a solução mais óbvia estava literalmente por toda parte: a água do mar. Para um pescador, um soldado numa campanha ou um marinheiro, um corte no braço não era um inconveniente, era uma potencial sentença de morte. Qualquer ferida aberta era uma porta para infecções que não tinham nome e, pior, não tinham cura. Na falta de qualquer outra coisa, eles faziam o que a intuição mandava. Lavavam com a água que tinham à mão, a água salgada do oceano. Simples assim. Eles percebiam na prática que a água salgada ajudava a limpar e a evitar que a ferida piorasse. O que eles não sabiam, obviamente, era o porquê. A virada não foi descobrir que sal e água limpavam, mas entender a proporção exata. Foi quando a ciência entrou em campo e descobriu que o nosso sangue tem uma concentração específica de sal. E se você criasse uma solução de água com essa mesma concentração, nem mais, nem menos, ela seria perfeitamente aceita pelo corpo. Aquele gesto rústico de um marinheiro jogando água do mar num corte evoluiu para uma fórmula precisa: 0,9% de cloreto de sódio em água. E essa fórmula tem um nome que todo mundo conhece: o soro fisiológico. Hoje, essa mesma solução, agora estéril e dentro de uma bolsa plástica, é uma das coisas mais básicas e essenciais de qualquer hospital. É usada para limpar feridas, para lavar órgãos durante cirurgias, para desentupir o nariz de um bebê e, claro, injetada diretamente na veia para reidratar um paciente. Pensa bem. A bolsa de soro que salva uma vida na UTI de um hospital moderno opera pelo mesmo princípio que um pescador medieval descobriu por tentativa e erro. A água salgada limpava, mas não protegia a ferida depois. Para isso, era preciso criar uma barreira física, algo que cobrisse a pele. E a solução veio de um lugar bem improvável: do estômago de um animal. Você acaba de ver um mundo onde a maior inovação médica era lavar um pano com vinagre, e um simples arranhão podia te matar em dias. Da próxima vez que você reclamar do cheiro do álcool em gel, lembre-se que seus ancestrais considerariam esse frasco um milagre divino, capaz de salvar uma vila inteira. Você tem mais tecnologia para salvar vidas no armário do seu banheiro do que um rei medieval tinha em todo o seu castelo.